Então, dominei ali um tipo de processo, mas aí eu entrei em um outro tipo de produção e isso aconteceu 17 anos atrás, talvez. Capacidades diferentes, arranjos diferentes, exatamente, ô Vitor. E aí, arranjo produtivo diferente, célula, modelos de célula de produção, sequência de produção diferente. E só para você entender o que eu estou falando, nessa operação tinha um processo que era como se fosse uma rotomoldagem, tinha essa parte, e produzia boias para a indústria de pesca, e era completamente diferente a forma de planejar, não tinha como fazer o processo de planejamento igual eu fazia o processo de planejamento ali na indústria de peças plásticas, impossível fazer isso. Então tinha que ser diferente. Tinha um bloco ali com 24 teares, então era um bloco de indústria têxtil também, com teares, aí tinha um outro bloco com 6 teares, com outro processo de produção, que tinha um processo prévio de montagem dos carretéis ali que iam para o tear, tinha trançadeira, torcedeira, processo de extrusão de fios, enfim, vários processos produtivos na mesma planta. Se eu fosse para outra planta de produção, tinha outros processos, e aí um processo dependente do outro, e cometi vários erros nessa jornada, vários, vários, até entender que um método de planejamento de produção, um modelo de planejamento de produção, ele não se encaixa em todos os processos produtivos. É muito importante você ter isso em mente. Não dá para encaixar um modelo de processo de planejamento de produção. E aí entenda, quando eu falo planejamento de produção e planejamento de produção, planejamento de materiais e planejamento de demanda. As três coisas caminham juntas. E aí daqui a pouco eu vou falar de uma outra coisa que era diferente nessa operação. Por enquanto eu estou falando sobre processo produtivo. Então, o erro de achar que uma forma de planejar se encaixa em qualquer processo produtivo me levou a ter vários problemas. E eu demorei muito tempo para entregar resultado nessa segunda oportunidade. E aí, nesse momento, eu encontrei um outro problema, porque não é só o processo produtivo que pode ser diferente. Lembra que eu falei que na primeira experiência ali eu tinha um processo, uma empresa que operava no B2B, business to business, atendia outras empresas de negócio para negócio, e aí estes negócios que eram atendidos, os clientes eram grandes empresas de produção também. Dei os exemplos para você, os nomes, né? Ferrero Rocher, Nestlé, Knorr-Bremse, que faz a parte de freios automotivos, MWM, que faz a parte de motores, enfim, várias empresas, mas são empresas que usam os recursos. Já respondo o seu comentário, ô Vitor, já volto nele aqui. Não vou esquecer dele, não. Já. Então, ó, me perdi aqui, ó. Fui ver o comentário. Vou esquecer os comentários por enquanto. Daqui a pouco eu volto. Então, quando você. Era uma empresa que enviava matéria-prima, então o que eu produzia era matéria-prima para uma outra empresa utilizar no processo produtivo e atender os clientes ali no final. Então, era um business to business to business, tá? Ok? Não era para o consumidor final. E já nessa segunda oportunidade, que aí é uma forma diferente de planejar também, você precisa entender isso. Você tem que entender sobre modelo de negócio. E aí eu vou trazer esse exemplo para ficar claro na sua cabeça. E aí eu falo modelo de negócio. Se você for buscar na teoria, você vai encontrar como ambiente produtivo, mas não é um nome que reflete o todo de uma empresa. E você vai entender por que eu estou falando sobre modelo de negócio. Que aí foi mais um erro que eu cometi e acabei aprendendo como operar em um modelo de negócio diferente. Nesse segundo caso, era uma empresa que era business to consumer. Então era de negócio para cliente final. Era uma empresa que atendia varejistas. E aí estes varejistas atendiam o cliente final. Então é completamente diferente o processo de planejamento nesse caso, porque você tem um portfólio de produtos muito maior e você não está atendendo um cliente que tem mais estabilidade na compra. Quando você está atendendo uma indústria, você deveria, tá, ter mais estabilidade na compra, mas não é
uma realidade, mas no meu caso, lá na primeira experiência, tinha mais estabilidade na compra, era mais fácil, entre aspas, fazer o planejamento. Nesse segundo caso, você tem que construir uma previsão de vendas, você tem que estruturar um estoque de segurança, porque você tem um portfólio de produtos maior que é enviado para o varejo. E aí um pedido de varejo, ele vem com 200 itens, com 250 itens em um pedido só. E aí se você tem falta de 3 ou 4 itens em um pedido com 200, o pedido todo ele pode ficar parado. Aí você tem vários problemas se isso acontece, né? E se você fatura o pedido imediatamente, você cria outro problema, né? Porque pensa o seguinte, você tem 200 itens num pedido. Tá faltando 10 itens, você manda 190. Aí você pagou um frete. Se o frete é por sua conta, você pagou um frete. Ficaram faltando 10 itens. Depois você vai mandar esses 10 itens de novo, aí você vai ter que pagar outro frete. Você tem um custo absurdo aí em função da falta de produto. Então a forma de fazer o planejamento é completamente diferente. Muito importante fazer a projeção de vendas, exatamente, Vitor. E aí você tem que avaliar item a item, você tem que entender, você tem que agrupar por família, porque cada família de produto tem um comportamento diferente. Você tem famílias específicas, no caso desse negócio que eu estou trazendo como exemplo, tinha famílias que tinham uma sazonalidade ali específica. Só que a sazonalidade acontecia só naquela família. Tá? E aí tinha uma outra família que tinha um outro tipo de sazonalidade, que vendia mais em outro período do ano. Então essa projeção de vendas é fundamental. E além disso, você precisa saber como definir quais itens você vai manter em estoque, quais itens você vai produzir sob encomenda, e não é trivial fazer isso. Você sentar e fazer conta é fácil, tá? Fácil entre aspas, tá? Se você fazer a conta direito é difícil. Mas você fazer conta, ok, funciona. Só que como que você informa o time comercial de que aquele item é feito sob encomenda? Como que lá na ponta o time comercial está com a informação na mão e consegue tomar decisões melhores ali com o cliente? Tá? Então, o difícil é fazer essa informação fluir bem em toda a cadeia. Fácil é construir o número. Agora, fazer a informação fluir bem em toda a cadeia é outra discussão.